Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Você sabe onde está isso? Está na Bíblia. Olha só que coisa interessante. Kierkegaard disse: a maior forma de desespero é não querer ser realmente quem somos. Schopenhauer disse: a vaidade é uma das maiores causas da infelicidade humana. E Blaise Pascal disse: a humanidade se perde distraindo-se com ninharias. Você está em que momento na sua história agora? E nesse momento da sua história, como que você lida com algumas questões que de repente te consumiram muito tempo e hoje talvez você não dê tanta importância? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre as coisas que não fazem mais sentido depois dos 49. Isso é uma continuidade daquele vídeo que eu fiz sobre ressignificar a vida depois dos 49 anos, considerando que eu vou fazer 50 anos e talvez você esteja numa janela parecida com a minha, ou você já passou do 30 e está um tanto quanto preocupado. Meu Deus! Oi, meu nome é Gilane, pode me chamar de Lana, você está com TPM, esse é um espaço meu para registro das minhas memórias. Aqui eu falo de tudo, inclusive de teologia, mas não só de teologia, porque tem outras coisas também que fazem parte da nossa vida, mas lembre-se, muita coisa a gente faz teologia, tá bom? Eu fiz uma colinha aqui para eu não perder, por isso que eu vou ficar olhando aqui para esse lado de cá. Eu fui dar aula do jeito que eu cheguei, eu vim, então eu não tô de roupinha bonitinha, eu estou de uniforme de trabalho. E aí, eu pensei aqui em 7 coisas, 7 termos, e eu gostaria de conversar com vocês sobre esses 7 termos. O primeiro dele é a vaidade. Eu comecei dizendo sobre Eclesiastes, que é a vaidade, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento, porque no fim tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nós vivemos uma sociedade hoje que é muito mais diferente do que no passado, em que sustentar ou ostentar imagem, ostentar coisas, tem um peso muito grande. Se você viveu na década de 80, você era criança na década de 80, você provavelmente vivenciou as dificuldades que era ter alguns produtos se você era de uma classe média baixa. Então, eu me lembro que quando, por exemplo, saiu aquela sandália Melicinha, final da década de 80 ali, quem podia ter eram só meninas que tinham recurso financeiro. Elas eram de uma borracha fedida, fedorenta, e tinha uma que vinha com uma pochetezinha, e na propaganda a menininha colocava uma cola. Então, uma cola de escola, cola de prova lá, né? Mas todo mundo queria ter aquilo. Então você olhava aquele monte de pezinho das pessoas que tinham poder aquisitivo, usavam aquilo. Outras pessoas usavam xereta, que era aquele trem fedido que dói, sem fim. Mas isso tinha a ver já, naquela época, com uma questão de conceito de você ter, conceito de valores do ter, não necessariamente do ser. A gente tinha marcas de roupas, por exemplo, eu me lembro que tinha 775 e pobre usava 773, porque não tinha a pirataria como tem hoje, fazendo cópias do 775. Então, quem era pobre comprava 773, quem era rico comprava 775, ou calça Zump, ou Okdok, ou tantas outras marcas, que eu nem sei se existe hoje, porque eu também não sou tão ligada assim a essas coisas da marca, a menos que seja do mundo esportivo, porque isso é um ambiente que faz mais parte da minha rotina de vida e de trabalho. Mas na década de 80 a gente também não tinha muitos carros. Hoje você nem sabe que carro que é. Você vê um carro na rua, você não sabe. Você sabe o que é Fusca, porque Fusca. O carro parece que perdeu o valor de ser algo para te transportar. A pessoa compra um carro para ela desfilar com o carro e ele perde a função que é de carregar pessoas. O meu carro é um carro muito simples, mas o meu carro vai onde uma Ferrari não vai. Tudo bem que eu não tenho uma Ferrari, mas eu sei que uma Ferrari não vai entrar em alguns lugares que o meu carro vai entrar. O meu carro talvez seja menos visado, ou talvez seja mais visado, não sei, preciso pesquisar sobre isso. Mas a questão é, se eu não posso ter um carro que custa 100 mil, 150, 200 mil, por que eu vou comprar um carro que custa 100 mil, 150 mil, 200 mil? Para mostrar para quem? Isso tem a ver com vaidade. A mesma coisa diz respeito ao consumo de roupas, de marcas, de tantas outras coisas que a mídia está aí, ela coloca bolsas em valores absurdos. Se você luta tanto para ter essa marca, você também corre esse risco. Nós não estamos falando de qualidade. Há marcas que não são tão famosas, e elas têm qualidade. E eu vou citar um exemplo aqui. Numa das minhas viagens aí para fora do Brasil, eu me lembro que eu estava numa cidade da França e eu queria muito comprar um perfume. Eu sou muito restrita a cheiros,
Eu tenho uma hipersensibilidade aí sensorial, então não uso realmente qualquer coisa, eu uso um tipo de cheiro de perfume, por incrível que pareça, e era uma marca que é uma marca muito cara, então não tenho, porque é uma coisa muito cara, mas eu estava lá e disse: "Eu imagino que estando aqui seja mais barata", e me surpreendi, absurdamente caro, um vidrinho desse tamaninho e muito caro. Mas uma pessoa me disse assim: "Não, não compre aí, vá na rede, qualquer rede de supermercado grande que você estiver aí, e vá no setor de perfumaria, e você vai encontrar lá perfumes fantásticos de perfumistas que eles não são conhecidos no mundo, mas eles são muito conhecidos na França, e você vai pagar muito barato". E, gente, eu me surpreendi. Eu trouxe coisas para minha família, para amigos, e eu paguei muito baratinho. E com assinaturas de Celine Dion, de pessoas muito famosas, de músicos assinados, mas que não estão no mundo, estão lá. Isso me fez pensar que, se você liga a marcas e você se ligar a valores, isso está ligado à vaidade porque você quer fazer parte de um determinado grupo. Talvez isso te consuma financeiramente, talvez isso te iniba até de sair de casa, de ir em um evento, de um casamento. Por quê? Porque você não se sente vestido à altura, você não se sente cheirando à altura, você não tem um carro à altura, e isso te incomoda a ponto de você não estar em algum lugar celebrando com um amigo seu. Você conseguiu entender o que eu quis dizer? Então, a vaidade, ela pode te consumir de uma maneira muito grande. Eu coloquei na minha lista aqui sobre a questão de casamento, porque eu vi esses dias algumas celebrações de casamento de pessoas que gastam absurdo, absurdo. Eu tenho amigos, pessoas que se casaram, que gastaram um absurdo na festa, no casamento, na cerimônia, nos jantares, e depois eles estavam endividados porque eles não se organizaram o suficiente, ou até se organizaram e mesmo assim depois faltou, para depois eles dizerem assim: "Poxa, né, as pessoas criticaram, ou não ganhei os presentes que eu queria ter ganhado, eu não tive em troca, de repente, o valor que eu investi". A pergunta é: vale a pena investir numa grande cerimônia se você não tem isso? Talvez colocar esse dinheiro numa viagem, talvez colocar esse dinheiro em alguma coisa, mas é meu sonho, tudo bem, realize o seu sonho, mas seja muito real, né? Pise no chão firme, não permita que essa vaidade tome conta da sua vida. Então, isso em todos os setores da nossa vida a gente precisa tomar cuidado, porque no fim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. O Tolstói disse que muitas vezes nós passamos a vida perseguindo aquilo que não tem valor real. E de fato, muitas vezes nós podemos passar a nossa vida correndo atrás de uma coisa e aquilo não ter um valor real. Então a gente precisa ficar um pouquinho mais atento em relação a isso. Cuidado. Cuidado, não permita que a vaidade consuma a sua vida, o seu dinheiro, o seu bem-estar, a sua saúde mental. Isso pode te adoecer, ok? Depois dos 40, a tendência é que isso não faça tanto parte da nossa vida. Mas se ainda faz da sua, reveja um pouquinho se você de fato precisa disso, certo? Bom, segundo ponto, opinião. Isso foi até uma das conversas que eu tive com meu marido quando eu estava perguntando para ele sobre o que não importava para ele depois dos 40 anos. A opinião é algo muito interessante. Isso está aí na vida de todo mundo. Existe uma diferença entre opinião e achismo. A principal questão da opinião é que é uma questão relacionada a julgamento ou ponto de vista, e que, na opinião, isso pode ser embasado em fatos e em conhecimentos pré-existentes. Diferentemente do achismo, que é uma questão muito de suposição, de você ter intuição ou talvez preconceitos. Então, existe uma diferença entre opinião e existe uma diferença entre achismo. Da forma mais prática a opinião, se eu dou, significa que eu tenho conhecimento suficiente e eu fiz comparações, eu fiz análises, então estou dizendo isso para você baseado em informações. Achismo são coisas, preconceitos ou coisas que de repente eu ouvi ou eu estou supondo que essas coisas sejam ou tenham valor de importância nessa minha retórica. Então, quando a gente se preocupa com as opiniões, a gente precisa pensar em quais áreas da nossa vida, de fato, essa opinião tem valor. Vamos pensar assim: imagine que você está num processo de mudança de trabalho, e aí você vai procurar a opinião. Veja bem, não é o achismo, você vai procurar a opinião de alguém que tenha mais experiência e você apresente para ela a situação em que você está. Olha, eu tenho uma proposta de trabalho, eu estou nessa situação hoje, então assim, eu quero que você me ajude, né, a entender ou a enxergar os prós e os contras desse processo.
para que eu consiga tomar uma decisão melhor. Então, você está pedindo que alguém participe desse processo. Tudo bem, isso é algo natural na nossa vida. Mas imagine que você está fazendo alguma coisa e alguém vem e dá uma opinião, achando que é uma opinião e é um achismo, e é alguma coisa que você estava fazendo ou construindo, e isso te afeta. Isso te afeta de uma forma em que você para coisas que você estava fazendo, ou você remodela as coisas que você estava fazendo, porque aquilo tem uma proporção muito grande na sua vida. A opinião, essa interpretação pessoal, ela tem valor na nossa vida quando de fato são áreas da nossa vida de importância e a gente permite que o outro participe. Se você sofre porque as pessoas estão dando opinião onde elas não foram chamadas, você precisa ser o senhor dessa situação e dizer: olha, eu não preciso da sua opinião ou não preciso do seu achismo nesse contexto. Por quê? Porque você precisa ser senhor da sua vida nesse momento. Para quê? Para que você não sofra com a ideia do outro sobre você, sobre as suas ações, sobre as suas decisões. Claro que tem pessoas que vão trazer algumas questões para a gente, e isso talvez no sentido de nos alertar, isso é algo muito importante. Bom, depois dos 40, algumas coisas perderam peso para mim em relação à opinião. Então, se a pessoa disser opinião ou achismo, para mim não tem importância nenhuma, não tem peso nenhum. Então, isso não vai me afetar. Se isso te afeta aí perto dos 50, ainda considere um não, ou considere simplesmente ouvir por aqui e deixar sair por aqui, ou dê valor com buzina de avião. Afinal de contas, para que serve a buzina do avião? Aliás, avião tem buzina? Preciso perguntar se avião tem buzina, eu não sei. Bom, terceiro ponto. Crítica, vamos lá. A crítica, ela é uma análise ou o julgamento de alguém. A crítica, ela é sempre uma crítica. Ela pode ser boa ou ela pode ser ruim, ela pode ser positiva ou negativa, mas crítica é crítica. A questão é como que nós lidamos com a crítica. Quando nós fazemos um determinado trabalho, a crítica vem, e essa crítica, ela pode ser pode nos ajudar no processo de crescimento. Vou dar um exemplo. Você fez um determinado trabalho lá na sua empresa e vem uma crítica. E essa crítica, olha, seu trabalho ficou muito bom, mas você poderia pensar em mexer nisso, nisso, nisso. Joia, legal, eu vou colocar isso. Isso não te afeta, por quê? Porque você entendeu. E a maneira como isso foi colocado, ela te facilita a compreensão, isso não te afeta, porque não é uma desestrutura dentro de você. Mas, dependendo da forma como isso chega até você, isso pode te destruir. Porque a nossa tendência é sempre entendermos a crítica como algo muito mais negativo, muito mais pejorativo. E necessariamente não é. Mas é importante a gente entender que uma crítica é sempre uma crítica. E por isso que a gente precisa tomar cuidado da forma como a gente fala ou da forma como a gente constrói, para a gente não perder filtros. Se você tem dificuldade ainda em lidar com críticas, nós podemos pensar que nesse processo de crítica e crítica destrutiva, né, ou de julgamento, tem um texto lá em Gálatas 5,15 que diz: se, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais mutuamente. Se o teu desejo, o seu intuito na crítica que você faz ou que você sofre é de não ser comido vivo, tudo bem, entenda isso como algo importante para sua vida e isso vai te ajudar na construção da sua vida, porque isso você vai trazer para um âmbito de sabedoria, lá para tua caixinha de coisas que você aprendeu. Agora, tem um processo que a gente encontra lá em Provérbios 15, 31, 32, que é sobre crítica construtiva, e diz: quem dá ouvidos à correção vive entre os sábios, quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem aceita a repreensão adquire entendimento. E é aqui que está a janela. Eu estou falando sobre as coisas que pesam, aquelas coisas que não têm mais importância depois dos 40 anos, é que, de fato, quando nós sofremos em relação às críticas que nós recebemos, seja elas boas ou talvez ruins, isso toma um peso muito grande na nossa vida, isso também serve para a gente poder orientar e ajustar algumas coisas que estão aqui dentro da gente. Isso é importante. Quarto ponto, perfeição. Jamais seremos perfeitos. E tentar ser perfeito pode gerar em nós
o termo chamado procrastinação. Procrastinar significa deixar para amanhã aquilo que você poderia fazer hoje. Existem algumas pessoas que elas têm mais dificuldade em relação a executar alguns trabalhos. Existem pessoas que funcionam melhor sob pressão. Isso a neurociência já responde. Eu funciono muito bem sob pressão no processo de produção, não em outras coisas, mas no processo de produção eu consigo funcionar bem sob pressão. Muitas pessoas funcionam assim, e talvez as pessoas deixem um pouco para mais tarde. Outras coisas eu prefiro fazer tudo antes, tudo. Lá na faculdade, eu sempre queria estar no grupo que vamos fazer logo, que é para resolver isso de uma vez. Eu sempre falo para os meus atletas quando eles têm que treinar, e alguns treinos são difíceis, eu digo assim, vai lá e faz uma vez, faz que é já para sofrer, tudo de uma vez você tem para sofrer. Entendo que isso seja mais interessante. Mas existe algo que é importante a gente observar em relação à perfeição, é que a gente está vivendo hoje um mundo de uma visão de perfeição, principalmente com esse advento aí da inteligência artificial, de tudo ser muito bem feito. E aí nós passamos a ter um olhar que julga e questiona isso. Eu fiz um primeiro vídeo aqui nesse canal falando sobre a verdade que o espelho revela, porque o espelho ele mostra o nosso lado invertido e aquilo que realmente a pessoa está vendo é real. Então, quando eu olho para um espelho, tem uma questão da simetria que ele vai me dar a resposta contrária. Mas eu até disse no vídeo que se alguém falar que você está bem, acredite, a pessoa está vendo de fato que é real. Vamos pensar no mundo, principalmente em relação ao corpo. Eu trabalho com saúde e inúmeras vezes eu sou procurada por pessoas que dizem assim para mim: eu quero ficar tão forte quanto o Léo Stronda. Eu quero ter o corpo da Graciane Barbosa. Eu sempre digo para essas pessoas assim: tudo bem, você quer ao custo de quê? Da sua saúde, da sua vida, da sua falência financeira? Porque isso tudo tem um custo. Isso tem um custo financeiro, isso tem um custo do seu tempo, isso tem um custo da sua vaidade, isso tem um custo da sua saúde. Porque essas pessoas usam bastante hormônio, elas não são naturais, não é de verdade. Se não te contaram, não é de verdade. Essas pessoas usam bastante. Essa é uma verdade, está aí. E se você quiser ganhar ao custo de muito hormônio, você vai ganhar bastante pelo, uma voz bem grossa. Isso é sinal de que você está com bastante problema na sua vida. Para quê? Para você mostrar para quem? Quem de fato precisa ver essa estrutura física? Qual é o intuito disso? Agora, claro que nós precisamos cuidar do nosso corpo, no sentido de nos mantermos saudáveis. O nosso corpo é sustentado por músculo, não é por osso. Se você colocar só ossos de pé, eles caem. Vá lá ver o Vale de Ossos Secos, você vai entender a fisiologia maravilhosa, aquela construção daquele exército, né, do Vale de Ossos Secos. Então, nós precisamos de músculo à medida em que o tempo passa, principalmente para as mulheres que estão aí, os homens também, as mulheres que estão na fase da perimenopausa e da menopausa, você começa a ter sarcopenia se você não estruturar, você não cuidar da sua estrutura muscular. Você precisa ir para a academia e saiba se alimentar bem, isso também é muito importante. A outra coisa é que hoje, com o advento aí da ciência da medicina, existem as chamadas injeções de emagrecimento. E, na verdade, elas não são injeções de emagrecimento, elas são injeções para controle insulínico. Mas, sabe-se que isso afeta de maneira direta a questão da queima calórica. As pessoas começam a fazer uso indiscriminado, elas vão no Paraguai comprar isso. E aí, se você quer fazer, você quer usar, porque você engordou muito e existe um problema hoje que é de saúde relacionado à obesidade, você tem duas vias. Uma via é das duas formas, você precisa procurar um médico, você precisa fazer exames para saber se tudo isso é uma questão de falta de cuidado, falta de exercício físico. Veja bem, exercício físico é diferente de atividade, eu já falei isso no outro vídeo, mas existem algumas questões que o médico vai dizer: olha, você realmente está com uma resistência insulínica, você não está conseguindo emagrecer, mesmo que você esteja treinando, você está correndo, está fazendo musculação, a gente está acompanhando, você tem pessoas te ajudando nesse processo, você está com controle alimentar e você não consegue emagrecer. Então, nós vamos indicar a injeção para que você consiga fazer o uso dela e isso te traga uma qualidade de vida melhor. Mas tudo tem um ônus. Existem ônus e existem bônus. E você precisa ser inteligente o suficiente para não colocar a sua vida em risco. Então, não faça isso. Não faça, porque você não vai conseguir ser perfeito. O que é perfeição? Você precisa
pensar se talvez esse cavalo que está montado nas tuas costas aí não esteja roubando de você coisas que são muito mais importantes e que você poderia estar aproveitando esse tempo para aplicar em outras coisas na sua vida. Quinto ponto, esse aqui é muito importante, que diz respeito ao envelhecimento. Esse envelhecimento, ele é lutar contra aquilo que é natural da vida. O tempo se vai e a gente começa a perder os nossos dias de vida. Isso é natural. O nosso corpo começa a mudar, o nosso colágeno começa a cair, a gente começa a ter perdas musculares, a gente começa a ter perdas ósseas, o cabelo começa a ficar branco. Olha aqui, eu sou uma pessoa que tem muita alergia a muitos produtos químicos, não posso passar tinta, então descobrimos e que testamos rena, eu passo rena e vocês não têm noção do quanto que me coça minha orelha e coça meu couro cabeludo, meu Deus, coça muito, 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 e é um produto natural, um produto vegano, e ainda assim eu sofro. Para quê? Para tentar reduzir. Por quê? Porque me incomoda que as pessoas falam, uma pessoa conversa comigo olhando para o meu cabelo, mas mais ligado à questão da qualidade mesmo, o cabelo branco ele fica um cabelo duro, né? Um cabelo mais difícil e acaba não combinando, ainda que meu cabelo seja um cabelo com muitos fios ainda. Eu fui uma adolescente mais ruiva, então às vezes ainda fica meio parecendo luzes, né? A gente tenta disfarçar. Mas o que acontece hoje? Nós vemos pessoas morrendo porque elas estão enfrentando procedimentos estéticos e elas colocam a vida delas em risco. Isso eu acho que é o mais importante. Eu conheço pessoas que passaram por procedimentos como lipoaspiração, por exemplo, e quase morreram, porque não tinham muito para aspirar. Processo invasivo, é um processo doloroso. Quem já fez isso sabe, quem já colocou silicone por baixo do músculo dói. Tudo isso dói, esses procedimentos doem. Mas assim, você diz assim: ah, mas meu rosto está muito caído, eu quero colocar um botox. Nada contra. Coloque, mas tudo aquilo que você for fazer precisa ser avaliado se isso está no âmbito da vaidade que te consome, ou se de fato isso está no âmbito de alguma coisa que você quer fazer, porque você quer se sentir melhor, você se sentir um pouco incomodado com algumas coisas. Você quer fazer, faz, mas procure um especialista. Não ataia, não corte o caminho. Você precisa ir um profissional, você precisa ir um médico, fazer os exames corretamente. Quer tomar injeção? Você tem que ir no médico. Não faça loucura. Isso não vai trazer longevidade para você, isso pode matar você antes da hora. O envelhecimento ele faz parte da nossa vida e ele precisa ser natural. Eu tenho 49 anos, eu usei pouquíssimo produto químico na minha vida por conta da minha alergia. Eu não posso passar quase nada no meu rosto, eu não posso passar tintas, eu não posso colocar determinados brincos, deixam a minha orelha muito inflamada. Então, tenho essas dificuldades, mas de alguma forma talvez tenha sido bom porque de repente não estragou tanto. Eu fui atleta há muitos anos, fiquei exposta no sol mais de 30 anos, eu ainda fico muito tempo no sol. Aliás, eu estou toda queimada porque ontem eu fui fazer um treinamento e acabei ficando muito tempo. O protetor solar não deu conta e, meu Deus do céu, eu dormi cheia de dores. Aqui embaixo está todo queimado e dá para ver assim que eu não sou uma pessoa muito morena, né? Uma pessoa meio branquinha. Você precisa proteger a sua saúde, mas entender que vai cair. O bigode chinês vai chegar, as ruguinhas vão chegar. Gente, tá tudo bem. Isso faz parte da nossa vida. Agora, você sofrer e ficar com a cara, aquela cara esticada, né? Desse jeito assim, né? Fica com a cara esticada. Eu tô triste, eu tô feliz, eu não sei nem quem eu sou, como é que eu tô. É exatamente isso. Vai gastar um dinheiro que talvez você não tenha, ou você até tem, a pessoa faz tanto procedimento que você já nem reconhece a pessoa. Eu encontrei uma vez uma amiga minha, há muitos anos atrás, na minha cidade. Ela não mora aqui há muitos anos, ela veio passear, ver a família dela. Eu não a reconheci de tanto procedimento que ela fez. Ela era uma menina e quando eu a vi, ela virou praticamente a Nica Costa. Ela era outra menina. E eu não a reconheci, e ela ainda fez uma brincadeira lá, bem de maloca, assim, comigo, e aí eu olhei para a cara dela e falei: "Você tá me reconhecendo?" Eu olhei para ela, assim, profundamente, ela falou: "Sou eu, a fulana." Eu falei: "Nossa, mas você é outra pessoa." Realmente, de tanta coisa que ela fez. Aí talvez vocês perguntem: "Mas ficou bom?" Olha, eu não sei se ficou bom, porque eu não a reconheci. Ela parece que não combinava. A casca não combinava com a essência. Talvez seja esse o meu raciocínio mais coerente. Então, tem coisa que você pode fazer. Você quer fazer? Faz.
Mas faz com sabedoria, minha filha, pelo amor de Deus, vai se matar. Você é homem também, pelo amor de Deus. O homem fica careca. Agora, eu sempre digo assim pro meu marido, ó, careca é uma coisa, agora barrigudo. Barrigudo é um problema, a gente precisa cuidar, porque barriga, se ela for uma gordura mole, menos pior. Se for aquela gordura dura, redonda, meu filho, vá cuidar da sua saúde, senão você vai morrer antes da hora, vai deixar o sistema único de saúde ou o teu plano de saúde mais entupido. Tome bastante cuidado com essa questão da estética. Mas se você, assim como eu, já está perto dos 50, talvez isso não tenha muito peso, mas se tem, isso tira a tua paz, tira o teu sofrimento. Toma cuidado, não permita que isso tome uma proporção além daquilo que você gostaria que tomasse. Bom, mais um ponto, a pressa. Ando devagar porque já tive pressa. Bom, o mundo exige da gente hoje muita velocidade. Tudo tem que ser muito rápido. No trabalho, a gente está vendo o advento aí da tecnologia, tá tudo muito rápido demais, tá tudo muito difícil. E se você não for rápido, a fila anda. Mas depois de uma certa idade, a gente já não consegue mais ser tão rápido quanto nós éramos. A grande questão em relação à pressa, nós estamos com tanta pressa por quê? E aqui eu quero compartilhar com vocês. Quando chega agora a época de Natal, as pessoas ficam enlouquecidas, ensandecidas. Você chega na fila do mercado, parece que a pessoa ela quer comprar o mundo e ela deixa para fazer isso ali no último dia. E às vezes você quer só ir lá comprar um pão com leite, por quê? Porque acabou na sua casa e você não consegue, porque elas estão desesperadas. Elas querem comprar a roupa para aquele Natal ou para aquela ceia ou comprar aquele monte de presente e encher o cartão de dívida. Quantos perfumes você precisa? Quantas roupas nós precisamos? Presta atenção, a gente usa quase a mesma coisa ao longo da semana. A gente usa os calçados que são os mais confortáveis. Se toda essa pressa que você tem, ela te consome, você está chegando nos 50 anos, você já está sem energia, talvez você tenha que rever um pouquinho isso daí. Acalmar, tirar o pé do acelerador, fazer as coisas um pouquinho mais devagar, para que você não atropele, você não saia capotando, e daqui a pouco você não tenha mais nada, e não tenha nem mais vida. Porque você andou tão rápido, mas tão rápido, que você capotou. E isso é um problema. E o último ponto que eu coloquei aqui é sobre a morte. A gente não quer falar sobre a morte, mas nós precisamos estar preparados para a morte. O Salmo 23:4 diz: Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da sombra da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. João 11, 25, 26 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Bom, haverá um dia em que nós fecharemos os nossos olhos aqui e nós teremos que prestar contas da nossa vida. Mas enquanto nós estamos aqui vivos, nós precisamos nos preparar para que, se a morte vier, nós saibamos lidar com ela. Tira o pé do acelerador, se acalma um pouquinho. Tem algumas coisas que têm mais valor. Comer um pão de queijo com quem você gosta, tomar um sorvete, olha que gostoso. Tem coisas que são mais valiosas. Coloca um tênis, pega o teu parceiro, vai fazer uma caminhada, vai gastar um pouco de energia física, vai procurar uma ajuda médica se você vê que você não está bem, você está precisando de uma atenção em relação a isso. Procure uma ajuda de um especialista na área de comportamento se você sente que você precisa organizar e você também não dá conta. Procure irmãos de fé que possam caminhar com você e possam te ajudar a instruir, mas não se perca nessas coisas que podem tomar uma proporção muito grande além daquilo que deveria tomar na sua vida. Esteja preparado para tudo. Esteja preparado para se encontrar com o teu Senhor, tá bem? Bom, esse é o meu recado para hoje. Se você gostou, por favor, compartilha, passa isso para frente. A gente se vê. Deus abençoe.